Alô, alô? Vamos lá. Vamos ver isso aqui. Isso aqui era a minha Weekly Draw. Bom, vamos lá. Eu vou remover todos os desenhos. Vou também remover aqui essa minha posição pra gente não ver o que tá acontecendo, tá? Bom, basicamente, o que eu tô observando aqui é que a gente teve um Market Structure Shift aqui, tá? Isso aqui pode sim ser usado como Breakaway Gap e a gente só segurar nesse aqui, mas eu tenho de high até low desta range. Este é o meu Consequent Encroachment, então esse é o meu provavelmente esse aqui vai ser o meu Measuring Gap, tá? Então a gente vai ter este movimento projetado para cima novamente como target, vai dar mais ou menos acima dessa buy side. Então a minha entrada tá bem aqui nesse busy paper trading, tá? Eu vim falar aqui sobre expectativas para essa semana. Quais eram as minhas expectativas vindo da semana passada? Eu tenho tudo documentado, tudo postado no meu Close Friends, tenho os vídeos salvos, pra ninguém falar que eu tô vindo aqui falar em hindsight, que eu tô vendo depois que já aconteceu e que, né, que a gente sabe que na internet o que mais tem é a gente querendo provar que o outro tá errado e querendo com o ego maior que a barriga, né? Então, vou vir só aqui bem tranquilo, sem ego, sem absolutamente nada, só comentar quais eram as minhas expectativas e quais são as minhas expectativas ainda, tá? Bom, eu vou no diário primeiro. Comentei com vocês sobre estas Relative Equal Highs, que eram a minha draw para a semana passada inteira, tá? Eu vou fazer uma coisa aqui para ficar melhor pra gente. Vou colocar na NQ Continuous Contract e aí eu vou apagar todos os meus drawings. Aqui eu vou no Daily, perfeito. É aqui. O que eu vou fazer? Vou colocar. Aqui era a minha Weekly Draw Liquidity, tá? Essa era a minha draw. Essa era a minha Weekly Draw. Qual era o PDRA que estava sustentando para mim um possível Total Soup aqui? Este NWOG. Este NWOG aqui de 15 de junho. Ele era o cara que estava overlapando o preço, que eu comentei com a galerinha do Close Friends, que se a gente estiver segurando dentro deste cara, enquanto a gente não expandir para fora e usar a upper half dela como suporte, eu não confio em all-time highs, tá? Ponto, bem simples. Minha draw era essa e eu queria ver como a gente se comportaria dentro deste cara. O que eu estava usando para framar? O que eu estava usando para framar essa narrativa? O que suportava essa ideia? Quais eram os meus PDRAs que sustentavam a minha ideia de que isso aqui poderia ser um Turtle Soup e eu não exigiria aqui esta all-time high, que é o que está acontecendo por enquanto, tá? Não estou falando que eu acertei, que isso aqui a gente vai pra buscar aqui, buscar aqui. Não, eu estou falando que baseado no que eu tenho aqui neste momento, baseado no que eu tenho aqui agora, pra mim isso aqui é um Turtle Soup pra gente buscar pelo menos essas low resistance liquidity runs aqui, buscar uma internal range liquidity para aí sim a gente pensar em si a gente vai conseguir buscar external liquidity, tá? O que frameava e o que me dava confluência para essa ideia? O IS aqui, ó, comentei com vocês, falei galera, o IS, a gente vai ficar de olho neste PDRA, porque o IS já tomou essa all-time high, nós já temos uma tomada de all-time high, e temos o que aqui embaixo? O que é isso aqui?
Isso aqui são smooth lows. Então isso aqui está smooth. Isso aqui eu tenho postado. Eu postei exatamente isso. Mas quando nós estávamos ainda aqui, tá? Nós não tínhamos ainda feito esta vela aqui. Então a gente faz esta vela. E agora a gente está voltando para dentro do range. A gente já desrespeitou este cara aqui no IS. Nós temos um SMT válido e confirmado até o momento, tá? Entre NQ e IS. Qual era o que estava mais gritado ainda para mim? O que estava ainda mais forte para mim? Dow Jones. Por quê, Guilherme? Porque isso aqui para mim, ó, é uma Low Resistance Liquidity Run no diário. SMT também com o Nasdaq. E este cara aqui era o cara e é o cara que eu estou analisando e assistindo para ver se a gente vai ter um possível... Ó, se a gente vai possivelmente segurar ele na lower half para vir atacar alguma dessas lows. Eu não estou ainda exigindo nada disso. Eu só estou mostrando para vocês que o meu modelo de trade, no meu modelo de trade, eu gosto de displacement acima de highs ou lows, pullback para dentro do range com velocidade, desrespeitando bullish arrays, respeitando bearish arrays, com SMT de preferência, tá? E stacked lows. Isso aqui para mim são stacked lows. Isso aqui não é seguro para mim. As pessoas, elas acham que isso aqui é um ponto de suporte. Eu já acho que isso aqui é uma baita de uma low resistance liquidity run, tá? Ainda precisa de muito de confirmações e confirmações, sim, mas este era o meu framework, a minha expectativa, e por isso que eu, nos últimos 3, 4 dias, eu só busquei por short, nos últimos 3 dias aqui, ó, porque a gente estava em premium, acima de equal highs, em SMT e em premium array, tá? Este era o meu framework, beleza? Agora eu vou para, não diria low time frames, mas lower time frames, tá? Eu vou de 4 horas aqui. Lembrando que essas linhas aqui são os dias, tá? Da semana. E eu quero mostrar para vocês o que a gente faz aqui acima em premium, tá? O que a gente tem aqui. Sexta-feira, tá? Sexta-feira às 10 da manhã. A gente vem buscar este cara, este buy side imbalance de quinta-feira e expande uma última vez, tá? Por que que este cara aqui não é um cara que me passa confiança, tá? Por que que esse cara aqui não é um cara que me passa confiança? Só um minutinho. Porque ele não tem um pullback para dentro do range de maneira com que eu confie que ele vai ser uma pernada longa para buscar esta e possivelmente a all-time high. Eu precisaria de um pullback um pouquinho, pelo menos para desconto. E isso aqui para mim não é legal. Low resistance liquidity, tá? Em premium também. Então a gente não tem um pullback para desconto aqui. A gente não tem pullback para desconto aqui. E a gente já começa a desrespeitar de novo bearish arrays e começa a querer vir buscar higher. Isso já na segunda-feira, tá? Isso já na segunda-feira. Lembrando que quando a gente tem o Open, Low, High, Close ou Open, High, Low, Close na semana, lembrando que aqui é segunda-feira. A gente abre o mercado na segunda-feira. A gente abre High. Estamos começando a cair. Se a gente for ter um pullback para dentro deste range, a high da semana foi segunda-feira, a gente tende a fazer o pullback dentro desse range, continuar expandindo
e no final da semana a gente fecha mais ou menos assim, tá? Então, essa era exatamente a minha expectativa para caso o meu cenário estivesse certo e o que eu estaria olhando, e comentei também no Close Friends, que este seria o cara que eu estaria analisando e de olho para ver se a gente ia desrespeitar ele ou respeitar ele, alinhado com o quê? Com o second encroachment do nosso Daily Suspension Block. Respeitamos ele? Não. Desrespeitamos ele, ou seja, a minha expectativa é low e low, tá? Bem simples, bem direcional, não é ambíguos, não tô com com duas ideias aqui. Para mim, a minha draw and liquidity é esta low, primeiramente, e aí possivelmente esta próxima low aqui embaixo, contando que a gente segure este SIB e a lower half do nosso suspension block, tá? Se a gente fecha o dia hoje voltando acima desse cara aqui, aí eu troco a minha ideia e aí a gente volta a olhar para essas relative equal highs aqui como draw and liquidity. Por enquanto a gente tem um smart money reversal, a gente cria um breaker block, que é o que eu procuro para reversões, são breaker blocks, tá? Então a gente tem o breaker block que é o que eu procuro, a gente tem o displacement, agora eu quero ver esta leg aqui segurar este SIB aqui principalmente, ser o nosso cara que vai mandar o preço para buscar essas lows, possivelmente essas, tá? E aí, daí a gente começa a entender o que a gente quer, um pullback dentro desse range, e seja lá o que a gente for formar mais pra frente. Mas eu falei para vocês no Close Friends, se acontecer isso, eu olho para isso, se acontecer aquilo, eu olho para aquilo. Por enquanto, Turtle Soup, Inversion for Value Gap, Breaker Block, atacando esta low. E eu vou olhar o Consequent Encroachment dessa week, tá? Bem claro a minha draw, tá? De uma hora, essa é a minha draw em liquidity, primeiramente. E aí, depois disso, eu começo a olhar para cá, mas eu vou olhar Consequent Encroachment e também vou olhar o Event Horizon daqui, desta low. A diferença desta low até esta low, a gente chama de Event Horizon, que é horizonte, né? O evento do horizonte, e é o Consequent Encroachment entre duas lows, duas draw liquidities. Então, esta zona aqui é zona de bounce, zona que a gente tem que ficar de olho para caso a gente queira subir daqui, a gente possa fazer algo desse tipo, tá? Ou, se a gente não quiser, se a gente tiver heavy para baixo, a gente faça alguma coisa nesse sentido aqui, ó. E displacement para baixo para continuar buscando dentro deste range, tá? A gente não precisa saber disso agora, a gente não precisa formar absolutamente nada agora, a gente só está estudando a nossa draw liquidity para o fim, para a semana, tá? 15 minutos. Ontem a gente teve um baita short aqui, tá? Infelizmente, eu estava com o meu, eu vou colocar de um minuto aqui para mostrar para vocês onde estava o meu short. Eu estava com um limit order ontem. E infelizmente, eu exigi demais do preço, tá? Eu quis aqui, ó. Eu quis esse cara. E a gente buscou somente esta buy side aqui. Eu queria essa buy side, era meu primeiro, era o mínimo do meu requirement, era essa high, mas eu quis este cara que não buscou, a gente parou aqui, tá? E a gente entregou maravilhosamente bem, a minha limit order estava um pouquinho mais acima, tá tudo bem, eu acabei ficando de fora desse movimento inteiro, depois fiquei esperando este cara, também não tive, e aí a gente veio buscar esta draw, que era a minha primeira draw liquidity, e tá tudo bem, não faz mal ele ter ido sem a gente sabe que a gente vai ter mais setups, a gente sabe que a gente não precisa ficar chasing de maneira nenhuma, e hoje eu vou ficar de olho, hoje os meus olhos vão estar nesta high primeiramente, né? Essa aqui primeiramente, né? Esta aqui, e aí eu quero ver se a gente vai ter a capacidade de buscar aqui em cima, tá? Esse cara é meu cara principal do dia. Inversion Fair Value Gap,
halfway para ele para baixo, inversion fair value gap no daily suspension block, esse SIB de 4 horas. Esses são os meus caras para hoje, tá? Com isso dito, esta é a minha primeira draw liquidity, tá? Agora eu vou falar para vocês o que eu enxerguei aqui de manhã. Deixamos esta high, buy side liquidity muito clara. Isso aqui tem que ser muito claro para vocês verem, tá? Isso aqui não pode ser uma coisa que vocês não conseguem identificar quando a gente tem stacked highs assim, relative equal highs, stacked highs, liquidity highs, como você quiser chamar, tá? Isso aqui tem que ser muito claro para vocês, ainda mais quando a gente está dentro de um SIB desse jeito. Então, primeira coisa que bate nos meus olhos aqui, minor buy side liquidity. Vou colocar em azul também. Esquerda. E aí, o que eu enxergo aqui? Eu enxergo aqui que às 5h50, em horário de macro, tá? A gente tem um CB. Deixa eu colocar em vermelho, porque eu não quero tratar ele como inverted ainda. Eu estou ainda atrás. Eu vejo este CB sendo formado. Eu vejo o preço respeitando ele e jogando o preço para baixo, tá? Quebrando a estrutura aqui para baixo. As pessoas chamam de break of structure, né? E na teoria eles usariam este outro SIB aqui para continuar para uma continuation lower, ou entrariam aqui também para usar isso como inversion for value gap. Eu exijo esse cara ser invertido para considerar que nós tenhamos um market structure shift nesta high, porque esta high que quebra esta low, displacement. Aí a gente vai esperar aqui um desconto. Peraí que tá, a cor está conflitante. Aí a gente vai esperar aqui não precisa exigir uma OTE, tá? Mas a gente espera pelo menos um equilíbrio aqui. Nesse caso a gente busca a OTE, mas a gente não precisa exigir. A gente busca a OTE, a gente volta neste cara aqui. Esse inversion fair value gap validado agora como inversion fair value gap. Por que validado como inversion fair value gap? Porque a gente fecha acima e os corpos fazem o quê? Os corpos respeitam a upper half deste cara. E isso aqui é considerado, sim, um changing state de 1 minuto, tá? Então, changing state, breaker block, inversion fair value gap, stacked highs, displacement, voltamos, displacement de novo. E aí aqui, como vocês viram no começo do vídeo, não é nesse cara que tá a minha entrada, mas vocês vão conseguir ver aqui que aqui é a entrada. Ó, a entrada que eu fiz. Me baseando em tudo isso que eu acabei de mostrar para vocês, buscando essa buy side liquidity. Vou mostrar aqui no outro. O que além de tudo isso, por que aqui foi a minha entrada e não aqui embaixo, tá? Primeiro, porque eu queria esperar o nosso macro das 7 da manhã. Aqui eu não estou em macro, aqui eu não estou em macro, aqui eu não estou em macro. Aqui eu tenho um busy em macro. E para ficar melhor, para ter um algo a mais, eu quero que vocês olhem e prestem muita atenção aqui agora, tá? Nós temos aqui um dealing range. O que é um dealing range? Qual que é a high e a low desse range aqui? Qual que é a highest high e a lowest low? A alta mais alta e o fundo mais fundo. Muito fácil de ver. Aqui é a highest high, tocando em order block. E aqui é a nossa lowest low. Sweepando essa low e tendo um market structure shift. High, low. O algoritmo,
ele se baseia em medida. Time and price. Quando eles se cruzam, preço e tempo, quando eles se cruzam, por exemplo, a gente está subindo, e aí a gente volta aqui, ó, aonde o preço e a hora se encontram. Busy às 7 da manhã. Galera, isso aqui é ao vivo, tá? Isso aqui não é market replay. Isso aqui é agora. Não é escolhido a dedos e trazido. Não. Isso aqui é agora. Quando o time e o price se encontram, é a hora que a gente busca a nossa entrada. Então é por isso que eu não entrei aqui. Por mais que esteja estruturado e frameado da maneira correta. Aqui eu também não entro, por mais que também seja formado e estruturado da maneira certa. Aqui é a entrada, porque aqui existe time and price, tá? O preço tende a se movimentar em direção à nossa drawing liquidity. O que eu vou exigir aqui? Essas duas highs. Tá vendo que esta high é mais baixa ou mais alta que essas aqui? Mais baixa. Ou seja, eu não estou apressado para tirar minha posição. Eu não estou apressado para puxar o meu stop em break-even. Eu não estou nervoso. Eu sei que a minha draw, a minha minor está aqui. E aqui é justo a gente tirar parciais. E o nosso TP final é aqui. A gente vai exigir, por mais que a gente esteja esperando um pullback um pouco maior dentro do range, a gente precisa segurar até lá em cima? Não. Se você quiser deixar um runner, deixa. O meu modelo que me paga consistentemente é esse cara até esse cara. Por que esse cara, agora voltando, por que esse cara é tão importante? E por que minha entrada foi aqui? Quando a gente tem um dealing range formado de maneira clara, na hora certa, a gente consegue antecipar aonde os PD arrays vão ser formados. Tá? Como assim, Guilherme? Olha aqui, ó. Olha onde esse breaker ele forma. Ele forma no lower half, no 25% deste dealing range. Isso aqui, daqui para baixo, nós temos PD arrays de desconto. Daqui para cima, nós temos premium PD arrays. Dentro deste dealing range. Ou seja, esse order block está validado por um gradient level em desconto. Válido. Este order block está validado por um PD array de desconto. Válido. Este order block também. Este busy também. Este busy, ele é o último de desconto. Na hora certa. Esse é meu cara. Se eu perder esse cara, qualquer coisa, qualquer PD array que eu pegar daqui de cima, eu tenho que ter a consciência que ele pode sim me pagar e eu acredito que ele vai, mas eu tenho que ter a consciência de que aqui eu estou em premium. Tá? Aqui eu estou em premium. E é isso que eu preciso que vocês entendam. É isso que eu faço no de 4 horas. Quando eu framo para vocês um Daily Suspension Block. Vou apagar tudo aqui de novo. Quando eu framo para vocês um Daily Suspension Block aqui. Tirar as execuções aqui que não tem a menor necessidade agora. Quando eu framo para vocês aqui um Daily Suspension Block e volto no de 4 horas, é exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer. Isso aqui a gente vai usar de trás, eu não vou nem framar esse cara por enquanto. O que eu vou framar aqui? Eu vou framar o meu dealing range óbvio. Qual que é meu dealing range óbvio? Esta low até esta high. Tá? Ponto. Esse é meu dealing range de 4 horas. O que eu vou esperar aqui? Se eu quero esta low, se aqui teve meu Smart Money Reversal, aqui é meu Market Structure Shift, eu quero os meus PD arrays de premium dentro deste dealing range para buscar esta low. Ou seja,
Eu vou dar chase no price aqui? Não, eu vou esperar um pullback. Possivelmente este cara aqui é o cara que eu quero. Esse cara é o cara que eu quero, porque ele é o meu PBRA em Premium, é um CB, um Inversion Fair Value Gap, em Premium, que eu quero esperar que busque esta low primeiramente, possivelmente essa. Ah, Guilherme, mas por que não essa aqui? Porque aqui a gente tem uma swing low válida dentro de um PDRA, e aqui a gente tem uma swing high válida quebrando estrutura. Por que não daqui até aqui? Porque aqui a gente não tem quebra de estrutura para baixo. Aqui, ó, corpus fechando acima, corpus fechando abaixo. Market Structure Shift. Dealing Range. Order Breaker Block formado em Premium em desconto. Guilherme, mas a gente buscou até mais em cima. A gente buscou até aqui, melhor ainda. A gente tem mais Premium, tá? A gente tem mais Premium. Contando que o nosso stop tem que estar aqui em cima, independente de onde você entra. Por isso que é bom a gente ter modelos de low term frame. Não adianta nada você entrar num modelo de 1 minuto e colocar seu stop aqui, sendo que no de 4 horas a gente tem até esse SIB, até esse breaker para buscar. Por isso que você toma tanto stop. Se você não interessa como você entra, o modelo que você entra, o teu stop tem que dar margem para o preço vir até fazer o pullback desse trend, possivelmente buscar o TE, buscar o que ele quiser buscar aqui, para aí sim ele ir buscar o seu target. Você precisa ter esse stop desse tamanho? Não, você vai num lower time frame, você vai encontrar em macro, você vai encontrar alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Aí você vai entrar aqui para buscar lá embaixo com um stop desse tamanho. Olha como muda o cenário. Mas você tem que entender que a gente tem margem para buscar até aqui em cima. O cara que eu tenho interesse é aqui. Se eu encontro o meu modelo hoje aqui na abertura, é ele que eu pego, tá? E é isso. Bom, eu acho que já falei demais. Depois, quem quiser, depois dá uma olhadinha lá no meu Close Friends no, lá no WhatsApp. WhatsApp, olha eu. No meu Instagram. E eu vou deixar postado lá as minhas. Vou deixar postado as coisas que eu comentei sobre as minhas expectativas. Que tudo isso que eu falei foi falado antes. E não agora de hindsight, tá? Espero que ajude alguns de vocês aí com Drawing Liquidity, com Dealing Range, como eu escolho meus PDRAs. E é isso, a gente se vê. Fechou? Mais tarde eu tô postando minhas expectativas aí pro restante do dia. Tamo junto, fiquem com Deus. É nóis.